Hoje vamos falar de uma história não contada e ao mesmo tempo de mais uma mulher que foi apagada por posicionar-se contra as demandas sociais do seu tempo. A nossa artista de hoje é brasileira, é escultora e teve a sua memória excluída da história das artes no Brasil por bastante tempo. Ela é Julieta de França, uma grande escultora que nasceu em Belém do Pará em 1872. Essa escultora paraense construiu uma carreira entre as localidades de Belém do Pará, Rio de Janeiro e Paris. No ano de 1897, a Julieta ingressa na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E isso foi justamente 5 anos depois que a Escola Nacional começasse a aceitar mulheres como alunas regulares. Porque antes elas eram consideradas amadoras. Vocês se lembram do caso da Abigail de Andrade? Então, as mulheres podiam participar das exposições nos salões, tanto que a Abigail ganha uma medalha de ouro. Porém, as mulheres e sua arte eram consideradas amadoras. A Julieta já ingressa na Escola Nacional de Belas Artes como aluna regular, o que fazia com que ela tivesse direito a frequentar as aulas, inclusive as aulas com modelo vivo. E nesse ponto, a Julieta já vai enfrentar 2 tabus. O primeiro é o fato de que a escultura era vista como uma prática essencialmente masculina. Até porque tem uma questão de força física, que isso termina sendo um impedimento. Então ela enfrentava o preconceito de que esse tipo de arte não era para mulheres, e outro aspecto era a prática com modelos vivos, masculinos e femininos, porque esses modelos estavam nus. Então aí já temos outro obstáculo enfrentado pelas mulheres que conseguiam ingressar na Escola Nacional de Belas Artes. Por quê? Frequentar as aulas com modelo vivo era mal visto, havia um certo constrangimento, enfim, vocês podem imaginar, quer dizer, mulheres demoraram muitos anos em poder se matricular como alunas regulares no curso de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E quando finalmente elas conseguem, elas se encontram com uma restrição nas aulas de modelo vivo, porque elas não podiam frequentar essas aulas, depois elas começam a frequentar essas aulas, e essa experiência é como meio constrangedora na maioria das vezes, porque elas estão na mesma sala que colegas, homens, vendo outros homens e outras mulheres sem roupa. Então era uma situação, como mínimo, complicada para um final do século XIX, se você era mulher e queria ser artista. Até porque, além dos tabus sociais, existe aí uma bagagem religiosa também no meio. Bom, até em 1900, a Julieta conclui os estudos dela e ela vai se aperfeiçoar na Europa, mais especificamente na França. E aí foi o grande marco na carreira dela, porque na França a Julieta vai estudar na Academia Julian, que era um local frequentado por muitos alunos e alunas de diversos países, principalmente do Brasil. A Tarsila estudou, a Lia, a Anita Malfatti também, enfim. E em 1902, a Julieta vai frequentar como aluna o Instituto Rodin. Ela volta da Europa em 1906 e ela se candidata a um concurso para o monumento comemorativo da República Brasileira, a República que havia acontecido em 1889. Ela vai apresentar uma maquete e a comissão julgadora, cujo presidente era diretor da escola da Academia de Belas Artes, também era professor da Julieta de França, era o Rodolfo Bernardelli. E o júri vai desclassificar o trabalho da Julieta, então a maquete dela não vai ser escolhida. Bom, depois desse resultado, a nossa artista indignada volta para Paris, levando a maquete dela e obtendo dos grandes mestres com os quais ela conviveu nos últimos anos um parecer favorável. Ela reúne 57 grandes nomes da pintura e da escultura, inclusive do próprio Auguste Rodin. A Julieta reúne esses pareceres, volta para o Brasil e pede à comissão julgadora que reavalie o resultado. Bom, ela simplesmente vai desafiar a autoridade dessa comissão, que é composta por professores e artistas de renome, homens. Vejam, era uma mulher que estava fazendo isso. Essa atitude trouxe consequências para Julieta, porque esse episódio vai ser um grande escândalo na imprensa. A partir desse momento, a nossa artista é apagada da história da arte brasileira. A imprensa para de noticiar os trabalhos dela, ela é impedida de expor nos salões, e isso contribui para que ela fosse sendo esquecida. Então ela volta para o Belém do Pará, ela vai ter um reconhecimento, vamos dizer assim, em nível regional. Ela chega inclusive a ser contratada para esculpir o busto em homenagem ao Barão do Rio Branco, uma obra que é financiada pela Prefeitura de Belém do Pará. E em 1920 ela presta um concurso para ser professora do Instituto de Surdos e Mudos do Rio de Janeiro. A Julieta vai falecer em 1951 aos 79 anos. Ela nos deixa uma história de vida singular e abriu caminho certamente para que outros artistas pudessem ter a sua arte reconhecida. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história da Julieta de França e fiquem atentos, vamos ter mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Obrigada. Até a próxima.